O John Bogle fala... Ai, Não, desculpa. imagina. O John Bogle fala sobre isso, né, no livro Investidor de Bom Senso. Ele fala o seguinte, olha, o custo de oportunidade, o custo da preguiça de você delegar para alguém as suas decisões de investimento, ele é extremamente caro. Ele rouba praticamente toda a sua rentabilidade no longo prazo. Não quer ter trabalho? Cara, bota no ETF. Quer dizer, vai o cara que inventou o ETF, né? Então eu acho que é uma sacada muito inteligente, né? Eu particularmente acho que esses custos são mortais para o investidor pessoa física no longo prazo. Essas taxinhas de administração. Tem uma história da Apple, né? Da senhorinha que investiu na Apple em 1990 através de um fundo e de um cara que investiu direto na Apple. A diferença é gritante por conta de pequenas taxinhas de alguma coisa por cento lá tal. O Morgan House ele diz isso naquele livro Psicologia Financeira, eu acho sensacional. Ele fala que a gente tem que procurar uma empresa que dê um bom retorno e que a gente entende que vai existir daqui 100 anos, ou o máximo de tempo possível, porque é ali que o juros sobre juros vai comer solto. Então a galera não dá muita, não liga muito pra, vou pagar 1% de taxa lá, mas o cara sabe o que tá fazendo. O Jeff tá aqui pra dizer que você também pode saber o que você tá fazendo. Nada te impede de entrar no RI de uma empresa, ver o que a empresa tá fazendo, nada impede você de ligar pro RI da empresa, coisa que qualquer pessoa pode fazer, visitar uma empresa, olhar os históricos pra ver o que aconteceu com essa empresa quando o mundo tava pegando fogo. Ela parou de pagar dividendo, não parou? O que aconteceu? Então assim, se a pessoa se condicionar, tirar 5 minutos do seu dia para isso, ela vai evitar essas micro taxinhas que no final de 10, 20 anos vão comer o capital dela. Então a galera precisa se atentar a isso. E acho que a gente existe no final do dia para alertar isso para as pessoas. Você também eu não quero me costuma receber muitos gestores de fundo aqui. Esse é um assunto bem polêmico, tem opinião para todos os lados, inclusive a minha opinião é que os dois são válidos, né? Mas tem aquela questão entre investir diretamente em ações e investir em fundos, né? Sobre as vantagens e desvantagens para cada lado. Eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês veem de vantagem na pessoa física fazendo esse investimento diretamente na bolsa? Quer começar? Eu acho que existem algumas, assim, mas a primeira talvez seja o fato de você não ter que ter um mandato, né? Então, você não tem um limite de ações na tua carteira, apesar de que a gente não gosta de diversificação. Você não tem um limite percentual por ação na tua carteira. Então, uma ação que extrapola um limite, você não é forçado a vender. Ou seja, você não tem que fazer o rebalanceamento periódico. A liquidez, eu acho que é a mais óbvia, talvez, né? O fundo não consegue investir em alguns papéis, você como pessoa física conseguiria. E eu acho que existe talvez uma questão até de setorial, talvez, né? Eu acho que alguns fundos, por exemplo, sei lá, você fala de uma Taurus. É uma empresa que, inclusive, podemos falar mais tarde um pouco, que é uma empresa na nossa carteira. Vamos falar. Mas é uma empresa que tem muito fundo que nem olha, assim, porque tá no mandato dele ali, que é aquele setor especificamente, não pode entrar. Então, assim, acho que só aqui estão algumas. E o fato de você não ter cota diária, eu acho que, apesar de que tem muita gente que fica refém do patrimônio, fica olhando todo santo dia ali para ver quanto que tá, mas eu acho que isso faz com que, com a mentalidade certa, você consiga tomar decisões que muitas vezes um gestor do fundo não tomaria, simplesmente porque ele precisa, sei lá, dar um resultado mensal ou coisa parecida. Enfim, algumas que vêm à minha cabeça. Eu acho que as mesmas vantagens que o investidor pessoa física tem são as mesmas características que ele transforma nos grandes vilões, nos motivos pelo qual ele perde dinheiro em bolsa. Então, quer dizer, fuja da manada. O que ele faz? Ele investe com a manada. Cara, você não tem mandato, você não tem chefe, você é o seu próprio gestor. Você não precisa necessariamente fazer um rebalanceamento forçado. Você pode fazer um rebalanceamento, por exemplo, parando de comprar tal empresa e comprando outras, né? Você pode fazer uma diversificação mais pausada, vamos dizer assim, né? mais progressiva do que um gestor que, tem um mandato lá, ele não pode colocar 50% em uma única tacada, né? Tem até alguns que fazem isso, mas enfim, né? Não estão mais aqui para contar a história. Mas você tem essa liberdade, você não tem cotista enchendo o saco, você não precisa vender posição porque tem resgate. Resgate, essa é uma boa, é verdade. Então, cara, você tem inúmeras vantagens. A principal delas é a liberdade de você fazer o que você quiser, porque o dinheiro é seu, né? Claro que o gestor ele tem a vantagem tributária de poder
vender e comprar sem pagar Diferir. imposto, né? De diferir o imposto, enfim. Mas se você só compra, você também tem a vantagem tributária, porque você vai receber o dividendo no seu bolso e o que vai pagar o seu boleto no futuro é o dividendo, é a renda, não é o seu patrimônio. Então, o investidor pessoa física ele tem várias vantagens em relação ao gestor. Cara, todo mundo indica o investidor inteligente, mas alguém já leu o Investidor Inteligente, tipo, até o final, né? O Graham, ele fala sobre isso, ele fala assim, os gestores não conseguem ganhar em seu próprio jogo, por que você deveria jogar o mesmo jogo, então? Cara, joga o seu, né? Então, é aquela coisa, o gestor, ele precisa competir, tem que ter aquela competição saudável entre casas para atração de clientes. Você não precisa competir com o seu amiguinho do lado, entende? Você não precisa ter uma boa história para contar. A ideia aqui não é você ter razão, a ideia é você ter lucro, né? Você ganhar dinheiro. Então, essas são grandes vantagens do investidor pessoa física, mas que infelizmente ele transforma nos grandes vilões pelo qual ele perde dinheiro, né? E eu acho que uma última meio óbvia é que a pessoa que investe diretamente, ela não tem que pagar administração e performance. Sem né? dúvida. Exatamente. Assim, isso, tudo bem que pode ser que ela talvez não tenha competência para eleger ações tão bem igual um gestor, mas eu acho que se ela fizer um arroz com feijão, ela consegue ter uma carteirinha que traga uma rentabilidade muito interessante. Eu acho que eu acho que só para não falar coisa ruim, mas o gestor, eu acho que uma coisa que ele tem muito a favor dele é acesso aos executivos e às empresas. Né? Eu acho que quando você gere um patrimônio muito mais alto, você bate na porta de uma empresa. Você bate na porta chamada. Eu tô uma onomatopeia, tá tudo bem. Eu recebi um alerta antes do programa que foi para não bater na mesa. Né? É que não ia ficar tão legal se eu fizesse Vale assim. para negritos Vale. Tá, beleza, só Pra sonoplastia, vale. Mas então, eu acho que é isso. Mas por outro lado, hoje, o digital facilitou tanto. Então, você tem visita virtual à planta na internet, no YouTube. Você tem todos os calls de resultado que você pode participar. Acabou de sair o resultado, já está o PDF lá com a apresentação trimestral. Então, eu acho que o acesso também aos executivos, ele se democratizou um pouco mais. Todas as empresas fazem Investor Day hoje em dia. Pô, eu lembro, não precisa ir longe, tá? Coisa de 5, 10 anos atrás, eram pouquíssimas. Pouquíssimas. Uhum. Hoje não, tá todo mundo querendo fazer, o que é bacana, né? O John Bogle fala... Ai, desculpa. Não, imagina. O John Bogle fala sobre isso, né, no livro Investidor de Bom Senso. Ele fala o seguinte, olha, o custo de oportunidade, o custo da preguiça de você delegar para alguém as suas decisões de investimento, ele é extremamente caro. Ele rouba praticamente toda a sua rentabilidade no longo prazo. Não quer ter trabalho? Cara, bota no ETF. Quer dizer, bom, buy o cara que inventou o ETF, né? Então, eu acho que é uma sacada muito inteligente, né? Eu, particularmente, acho que esses custos são mortais para o investidor pessoa física no longo prazo. Essas taxinhas de administração. Tem uma história da Apple, né? Da senhorinha que investiu na Apple em 1990 através de um fundo e de um cara que investiu direto na Apple. A diferença é gritante por conta de pequenas taxinhas de alguma coisa por cento lá tal. O Morgan House ele diz isso naquele livro Psicologia Financeira, eu acho sensacional. Ele fala que a gente tem que procurar uma empresa que dê um bom retorno e que a gente entende que vai existir daqui 100 anos, ou o máximo de tempo possível, porque é ali que o juros sobre juros vai comer solto. Então a galera não dá muita, não liga muito pra, vou pagar 1% de taxa lá, mas o cara sabe o que tá fazendo. O AGF tá aqui para dizer que você também pode saber o que você tá fazendo. Nada te impede de entrar no RI de uma empresa, ver o que a empresa tá fazendo, nada impede você de ligar pro RI da empresa, coisa que qualquer pessoa pode fazer, visitar uma empresa, olhar o histórico para ver o que aconteceu com essa empresa quando o mundo tava pegando fogo. Ela parou de pagar dividendo, não parou? O que aconteceu? Então, assim, se a pessoa se condicionar, tirar 5 minutos do seu dia para isso, ela vai evitar essas microtaxinhas que no final de 10, 20 anos vão comer o capital dela. Então, a galera precisa se atentar a isso. E acho que a gente existe no final do dia para alertar isso para as pessoas. Você também eu não quero me consegue alongar, ser gestor do seu próprio fundo. Eu não quero me alongar demais, mas... Já me alonguei, né? Não, eu acho que assim, a pessoa física, se ela souber o que não fazer, ela já tem alguma vantagem em relação à grande maioria das pessoas. O fundo também, eu acho muito importante a pessoa se identificar com o gestor do fundo, entender o perfil. Porque o que eu vejo a pessoa pega um cardápio de fundos, fala, porra, vou diversificar aqui em 10 gestores, 15 gestores, e cada um com um perfil completamente diferente. E eu acho que para quem quer investir via fundo, a gente mostra que
você consegue fazer sozinho. Você consegue ter um bom resultado. Mas se você quer, é muito importante essa identificação, porque pô, ele tem valores, princípios, tal, que para você vão fazer você se sentir seguro também. A nossa missão aqui é até um pouco disso, né? A gente volta e meia fala sobre esse tema aqui, porque infelizmente tem muita gente que acaba escolhendo um fundo de investimentos olhando para a performance dos últimos 12 meses e não sabe exatamente quem está ali por trás, né? E eu acho que um pouco do nosso trabalho é isso, quando a gente senta com pessoas que pensam de formas diferentes, é o momento que ela tem aqui para conversar e mostrar, né, para quem está nos escutando como ela pensa, não só a tese que está por trás, né, mas nos momentos difíceis, o que, que ela fez, se está perdendo dinheiro, por que perdeu e o que estava pensando nesse momento, né? Eu acho que a gente consegue, dessa forma, cada vez mais perceber que em momentos difíceis, o gestor que se posiciona, mesmo quando ele está perdendo dinheiro, ele consegue manter, né, boa parte ali do cotista, e aquele que some naturalmente acaba sofrendo um pouquinho mais porque o cara perde a confiança, não está escutando o que ele está falando e no fim do dia olha a cota está caindo, né, e acaba não sentindo muita conexão. Então acho que até do lado do gestor faz muito sentido isso, né? Faz sentido aparecer no momento bom e no momento ruim, porque no longo prazo é a relação com o cotista que vai fazer com que o negócio, né, perpetue. Acredito que é um pouco dessa ideia. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.